Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de enroladinho de queijo e presunto. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final, porque essa massa ela é especial e o vídeo está cheio de dicas e segredinhos para você nunca mais errar nessa produção. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Para a massa do nosso delicioso salgado, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 ml de óleo, 1 colher de chá rasa de sal, que equivale a 5 gramas de sal, 1 colher de sopa de açúcar, que equivale a 20 gramas de açúcar, um ovo, 10 gramas de fermento biológico seco, e aqui eu tenho 200 ml de água e ela está morna. Pessoal, eu sempre falo isso aqui para vocês, que o ponto da massa fermentada depende do tamanho do ovo e até mesmo da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que elas são mais úmidas e outras são mais secas. E aí você pode pensar, então eu vou usar farinha de trigo tal porque ela é úmida ou porque ela é seca, porque eu fiz uma massa com 200 ml de líquido e deu o ponto certo. Não se engane com isso, porque a farinha de trigo, para ela ser úmida ou seca, isso não depende da marca, isso depende de remessas, de lotes. E com a prática, você ganha experiência. Comece a fazer, pause o vídeo, veja todas as dicas, todos os segredinhos. Não deu certo da primeira vez, tenta de novo que eu tenho certeza que você vai acertar. Coloque a farinha de trigo aos poucos, tá bom, pessoal? E eu começo misturando com o fouet, porque ele deixa aqui os ingredientes bem misturados. Aí chega um momento que eu não consigo mais misturar com o fouet. Eu vou terminar de bater essa massa com o gancho de massas pesadas aqui na batedeira. Se você não tiver a batedeira, você pode fazer na mão. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque eu já mostrei o passo a passo aqui. Se você não tiver a batedeira, você não vai deixar de fazer essa receita. Você vai fazer na mão e ela fica perfeita, tá bom, pessoal? A nossa massa aqui, ela já deu ponto. Olha só. E eu quero que vocês escrevam uma dica aí no caderninho de vocês. Lembra que eu falei que o ponto da massa depende da farinha de trigo? Eu pesei 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu não precisei colocar a farinha de trigo toda. E eu usei 200 ml de água. Vamos ver quanto sobrou aqui? Eu vou pesar o restante da farinha que sobrou. Ou seja, se eu não usei a farinha de trigo toda, é porque essa remessa da farinha de trigo, ela é seca. Então, ela sugou bastante água. O saco aqui estava pesando 5 gramas, sobrou 34 gramas de farinha de trigo. E os meus vídeos, pessoal, são detalhista mesmo. Eu não gravo de qualquer jeito. Se é para você aprender, eu mostro tudo por trás de uma produção. Porque senão, lá na frente, a massa não vai dar certo. Faça isso aqui, trazendo a porção da massa para o centro, vire de ponta cabeça e deixe a massa descansar. Pessoal, olha só que massa perfeita. Perfeita, né? E agora, deixa ela descansar por uns 10 minutos. Só para ficar fácil pra gente abrir. Nunca deixe a massa descansar sem cobrir, tá bom, pessoal? Pessoal, agora eu vou mostrar o meu segredo do sabor dessa massa, que é assim, incrível. Vocês precisam fazer, ela é maravilhosa. 150 gramas de margarina com 80% de lipídios. 300 gramas de amido de milho, a famosa maisena. Amido de milho. 1 xícara de 150 ml de queijo parmesão. Você pode usar 2 pacotinhos, que equivale a 100 gramas.
eu misturo aqui com o garfo. E essa margarina, ela está gelada. Tem que estar gelada, viu, pessoal? Trabalhe com ela gelada. Não é congelada, não, é resfriada. Já virou uma farofa aqui. Isso daqui é uma farofa salgada para colocar na massa. Agora que já deu o ponto de farofa, é que eu vou colocar o queijo parmesão. Não comece misturando os 3 ingredientes, porque o queijo parmesão vai impedir aqui que você reconheça o ponto da farofa. Prontinho, pessoal. Olha só que farofa linda. Ai, meu Deus. Perfeita, né? E ela é tão cheirosa, gente. A nossa massa já descansou. E olha só. Perfeita, né? Você não precisa deixar ela dobrar de tamanho. Eu deixei essa massa descansar aqui por uns 10 minutos, porque isso vai facilitar para abrir aqui no rolo. Então, isso é uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Se você acabar de bater a sua massa e já for abrindo, você vai sentir dificuldade. Então, deixa ela descansar um pouquinho, que vai facilitar bastante. Tente abrir a massa em um formato de retângulo. Quando você for abrir, abra do meio para fora. Do meio para fora, do meio para fora. Eu quero que a sua massa fique aberta com o mesmo tamanho da minha, porque assim você vai ter noção da espessura e do tamanho. E eu vou medir aqui ao vivo e a cores pra vocês. Ao vivo não, né, pessoal? Ao vivo, olha só, gente. Perdoa aí, pessoal, olha. 30 mais 11. 41 centímetros. Então, a nossa massa aqui aberta, ela está com 41 centímetros. E de espessura, ela tá com 0,5 centímetros, tá bom, pessoal? Então, faça aí igual a minha massa. Eu não quero que você erre na sua receita, então pegue aí o seu caderninho. Vamos fazer isso aqui 4 vezes, tá bom, pessoal? Essa é a primeira. Quando você colocar a farofa, não coloque até a borda, deixe desse jeito que está aqui. Mais ou menos o quê? 2 dedos, 1 dedo e meio. E você vai dobrar desse jeito aqui, ó. Amasse assim, para que a farofa não saia. Assim, você está colando aqui a massa. E o grande detalhe aqui começa agora. Observe que eu fechei assim, como se fosse um livro. Agora, você vai pegar a massa, colocar assim, e não vai mais dobrar. Você vai deixar desse jeito aqui. Você agora vai abrir a massa do meio para fora, do meio para fora, e assim por diante. Você pode virar a massa de ponta cabeça, mas de outra forma não. Você pode até virar assim. E agora eu vou colocar a segunda farofa. Se acontecer isso daqui, abrir, você fecha. Não deixa a farofa sair não, tá bom? Isso são coisas que acontecem em uma produção e eu gosto de falar. Uma outra dica. Como que você vai saber que já é o momento para colocar a segunda farofa? Depois que você abrir e você perceber que está aqui com o mesmo tamanho que começamos, que foi 41 centímetros, lembra? Olha, 30
Ó, passou um pouquinho, mas é para que você tenha noção aí. E você vai colocar a farofa novamente do mesmo lado. A segunda farofa, tá bom, pessoal? E eu vou fazer assim sempre. Observe o passo a passo, para que o vídeo não fique muito longo. Agora, vamos para a terceira farofa. Pessoal, eu falei do comprimento da massa, mas não falei a largura. A largura da massa é de 28 centímetros, tá? Aqui, ó. 29 centímetros. Entre 29 e 30, pode fazer aí. É para que você faça do mesmo tamanho da minha massa, tá bom? Agora, vamos para a terceira farofa. E agora, vamos para a quarta farofa, quarta e última. Olha só, pessoal, acontece isso, viu? Mas vá seguindo. Principalmente se for a primeira vez que você estiver fazendo, acontece com quem tem experiência. Quanto mais uma pessoa que está começando, que vai fazer ali a massa pela primeira vez. Ó, sobrou um pouco de farofa. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não escondo nada de vocês, não. Não escondo mesmo. Sinceramente, eu gosto quando acontece esse tipo de coisa em uma produção. Porque se aconteceu comigo que tem experiência, imagine com você que vai fazer a primeira vez ou a segunda vez. Fez a primeira vez, não deu certo, tenta novamente, pessoal, por favor. Aí, o que é que você pode fazer pra corrigir isso? Coloque um pouquinho de farinha de trigo em cima da massa. E passe o rolo. Aí você corrige isso. Aqui eu abri a massa na espessura de 2 centímetros, tá bom, pessoal? E o comprimento aqui tá de 41 centímetros. Para rechear, você pode usar o recheio de sua preferência. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de presunto. Eu vou partir ao meio. A fatia, o rapaz lá cortou fina demais. Então, eu coloquei 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto e fui intercalando, porque assim fica melhor para colocar aqui para rechear. Aqui eu tenho 2 tomates e eu removi as sementes. Corte o tomate assim, em tiras. Aqui eu tenho molho de tomate. Aqueles molhos que você compra em sachê no supermercado, sabe, pessoal? Esse daqui é o tradicional. E vou usar também o creme X, queijo cremoso. Você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Ai, meu Deus, que bagunça que ficou aqui. Não posso deixar isso aqui pros meus seguidores. De jeito nenhum. Tem que mostrar bonito, bagunça.
Eu, hein? O tamanho dos salgados eu cortei com tamanho aqui, ó, de 5 centímetros. Olha só, pessoal, a qualidade dessa massa. Não é uma massa folhada, tá, pessoal? É uma massa, assim, com um sabor incrível, com essa farofa de queijo dentro. Vocês precisam fazer. Aqui eu tenho uma forma, ela está untada apenas com óleo. E ela fica com esse excesso assim mesmo, tá? Não tire não, porque senão o salgado vai grudar. Não coloque um salgado próximo ao outro. Aqui eu tenho 22 unidades com o tamanho de 5 centímetros. Agora eu vou colocar para descansar no forno por 15 minutos. Só para que ela enche um pouquinho. Não é para dobrar de tamanho não, tá bom, pessoal? É só para a massa descansar um pouco. Forno desligado, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. Depois de 15 minutos, olha só. Já fermentou um pouco. E agora eu vou finalizar. E para finalizar, pessoal, eu vou usar o queijo parmesão, 2 gemas e orégano. O queijo parmesão, eu passei ele no lado mais grosso do ralador. E olha só como ele fica. Fica ótimo, porque dá um acabamento bem legal. Fica bem rústico, viu, pessoal? E eu acho massa. Apenas as gemas, tá bom? 2 gemas. Agora leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo foi de 25 minutos. Pessoal, escreva essa dica aí no seu caderninho. Não tire da forma com ele quente assim, porque você vai acabar quebrando e desmanchando o formato do seu salgado. Deixe ele esfriar um pouco. E quando você for colocar nas embalagens para entregar ao seu cliente, use luvas. Não pegue mais nos salgados assados sem as luvas. Aqui eu tenho embalagens de vários tamanhos. Essas embalagens e esses sacos, vocês compram em lojas que vendem produtos para festa. Aqui eu tenho o papel manteiga. Eu cortei um pedaço do papel manteiga. Vou colocar aqui, que fica bem apresentável, sabe? E aí você organiza e entrega ao seu cliente. Prontinho, pessoal, e eles ficam assim. É só colocar a tampa e entregar ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro. Ou se preferir, clique no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!